Olá, aluno, tudo bem? Na nossa aula de hoje falaremos sobre a teoria da tectônica de placas. Esse assunto está nas páginas 90, 91 e 92 do seu livro de Geografia. Os cientistas descobriram que a crosta terrestre é, na verdade, dividida por fraturas profundas e que os grandes pedaços de rocha que compõem a litosfera são chamados de placas tectônicas. Eu trouxe para vocês aqui, um mapa mostrando as principais placas tectônicas do nosso planeta. Então, nós temos aqui a placa sul-americana, a placa africana. Então, cada pedaço desse aqui é uma placa tectônica. Algumas maiores e outras menores. E essas placas, elas estão em constante movimento. Eu trouxe também para vocês aqui, mostrando o vão entre duas placas tectônicas na Islândia. A Islândia é esse paizinho aqui, que pertence ao continente europeu. Então, mostra aqui uma placa, que seria a placa norte-americana, e essa placa aqui é a euroasiática. Tá? Então, um mergulhador foi lá e tirou essa foto, e eu trouxe aqui para vocês. Bom, no limite das placas tectônicas, é muito comum ocorrer terremotos, vulcanismos, cadeias de montanhas. E nesse caso aqui que eu trouxe para vocês, ele mostra justamente os maiores terremotos que aconteceram em 2010. Então, percebam que nós temos aqui a placa sul-americana e a placa de Nazca. Justamente nesse número 5 e 6 aqui, ocorreram terremotos, que foi no caso do Chile. Em 2010, houve um terremoto de magnitude 8,8 na escala Richter. E também no Chile ocorreu um outro terremoto de número 6 aqui, de 6,6 na escala Richter. Ou seja, são terremotos bastante intensos, provocados justamente por esse movimento das placas tectônicas. Então, percebam aqui nesse mapa que esses terremotos, eles estão localizados, em sua maioria, na borda de placas tectônicas. Bom, as placas tectônicas, elas se movimentam constantemente em várias direções. Pode se afastar, ou pode se colidir, ou pode passar uma do ladinho da outra. E essa movimentação das placas tectônicas é provocada pelas correntes de convecção. Eu trouxe um exemplo aqui de uma panela com água fervente. Nós temos aqui o fogo, essa água e a tampa da panela. O que acontece? Esse fogo aquece essa água, a água mais quente ela sobe, depois ela esfria um pouco e desce. E esse movimento pressiona a tampa da panela, que seria justamente a placa tectônica. Então, o material mais fundo do manto, aqui seria o material presente no manto, ele aquece, sobe, pressiona as placas tectônicas, esfria um pouco e desce. E essa movimentação faz justamente, das correntes de convecção, faz movimentar as placas tectônicas. Ao chegar próximo à placa tectônica, perdem calor e tornam a descer, enquanto mais material quente sobe. Então, esse deslocamento faz com que as placas se movimentem. Bom, nós temos aqui 3 tipos de limite das placas tectônicas. Esses limites podem ser convergentes, divergentes ou transformantes. O movimento convergente, as placas colidem uma contra a outra. Percebam aqui, nós temos uma placa que colide com a outra, a placa sul-americana, e no caso aqui que não aparece o nome, seria a placa de Nazca. Então, uma placa se choca contra a outra. No movimento divergente, as placas se afastam uma da outra, que é o exemplo da placa africana e da sul-americana. Já no movimento transformante, uma desliza do lado da outra. É isso que nós vamos falar agora. Bom, placas transformantes. Dei exemplo aqui da Cordilheira do Himalaia. A Cordilheira do Himalaia é uma formação recente. Ela está em formação, na verdade. Como que ela se forma? Como que ela vem se formando? A placa euroasiática se choca com a placa indiana,
Estão vendo a placa indiana aqui, ó? Ela se choca com a placa eurasiática. Então, a Índia, o território da Índia não era grudado ao continente. Era uma ilha, como se fosse uma ilha. Então, esse movimento das placas euroasiática com a indiana é o que formou a Cordilheira do Himalaia justamente aqui, ó, no norte da Índia. Então, o dobramento da placa euroasiática dá origem ao Himalaia. Então, essas placas, elas colidem uma com a outra, dando origem, no caso, a cadeia de montanhas. Aqui, ó, esse dobramento, que forma-se pelo movimento convergente das placas, dá origem aí à Cordilheira do Himalaia. Um outro exemplo de formação de cadeia de montanhas formada por movimentos convergentes é a Cordilheira dos Andes, na América do Sul. Nós temos aqui, ó, nesse exemplo da formação dos Andes, a placa de Nazca, que se choca com a placa sul-americana, formando a Cordilheira dos Andes. Só que nesse mesmo contato, aqui nessa mesma zona de contato, nós vamos encontrar atividades vulcânicas e também terremotos. Lembra no meu exemplo antigo lá dos terremotos que a maior parte está na borda de placas tectônicas? E é justamente isso que justifica a ocorrência de terremotos nessas porções do território. Bom, então nós temos também as placas divergentes, que elas se afastam uma da outra. Nesse caso, ocasiona a subida do magma por fendas nas placas, formando rochas na crosta e no fundo dos oceanos, que podem se expandir e também formar uma cadeia de montanhas submarina, que é o exemplo aqui, ó. Nós temos aqui o Oceano Atlântico, e no fundo desse Oceano Atlântico nós temos uma cadeia chamada cadeia de montanhas mesoatlântica. A gente não enxerga porque ela está submersa. O que acontece? Como que se forma isso? Nós temos aqui, ó, a placa norte-americana e a eurasiática. Essas duas placas estão se distanciando uma da outra. E uma nova cadeia de montanhas está se formando aqui, ó, no fundo dos oceanos, do oceano, no caso Atlântico. Vulcões e terremotos também estão concentrados nessa área. Então, o que acontece? A lava, no caso aqui na forma de magma ainda, ela acaba passando por essa fenda e chegando aí ao fundo dos oceanos, formando essa cadeia de montanhas. Só que ele só consegue passar porque existe uma fenda entre as duas placas tectônicas, ou seja, um espaço para que ele consiga passar. Então, esse aí é o movimento divergente. Já o movimento transformante, as placas elas não se atritam. Aliás, não se chocam e não se afastam, elas se atritam, passando uma do lado da outra. Perceba aqui, ó, elas estão passando uma do lado da outra. Nesse caso, não há destruição da crosta terrestre, apenas a formação de falhas transformantes na superfície. Uma falha muito famosa aí, que talvez vocês já tenham ouvido falar, é a falha de San Andrés nos Estados Unidos. Em São Francisco, ali nos Estados Unidos. Então, nós temos justamente esse mapa mostrando onde que está essa falha. Essa falha aqui, ó, com essa linha aqui, a linha de falha, ela é formada pelo movimento da placa do Pacífico e da placa norte-americana. Nesse caso aqui, uma placa desliza uma do lado da outra, o que dá a ocorrência dessa falha tectônica. Essa falha é muito famosa no filme Terremotos. Talvez você já tenha ouvido falar ou assistido a esse filme. Eu espero que vocês tenham compreendido a aula e até a próxima.